Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Aline Duarte e hoje estou aqui com o João. Por que o João está aqui? Porque o João vai nos ajudar, nesse caso vai ajudar aí os papás como estimular o contacto visual aí em casa, usando duas dicas infalíveis que funcionam se tu seguires, os papás aí de casa seguirem as instruções, como eu estou a dizer, ok? A maior dificuldade dos pais, às vezes, é o contacto visual. E nós sabemos que é muito importante a criança ter o contacto visual para trabalhar aí os neurônios dos espelhos e entre outros. Mas, antes de eu falar como estimular o contacto visual, eu tenho que explicar os erros que vocês cometem. O primeiro erro é chamar a criança sem função nenhuma. Então, o João olha, pois o João não tem atenção, nenhuma demanda, ok, nenhuma informação solicitada. Então, acaba por confundir um pouco o cérebro dessas crianças neurotípicas se realmente o contacto visual é importante, ok? Outra coisa que é muito comum é os pais quererem fazer atividades que eles querem e não o que é importante para a criança. Então, é uma atividade que o pai quer, mas não é uma atividade que a criança gosta. Então, isso é uma das coisas que acontecem muito. Então, os papais, vocês quando quiserem estimular o contacto visual dos seus filhos, tem que ser com o que ele gosta. Então, vamos dar um exemplo do que o João aqui gosta, ok? O João gosta de brincar com lapiseiras. Então, eu quero estimular aqui o contacto visual do João. Então, vou pegar a lapiseira e vou colocar direcionado aos meus olhos para o João ter essa interação, ok? Esse contacto visual que eu preciso, ok? Mas, doutora, caso o João, por mais brinquedos que eu use, seja o rato que ele ama, seja a lapiseira que ele ama, ele não olhe para mim de qualquer jeito. Então, aí vai. A segunda dica é o contato usando o suporte físico. Então, o João não olha. Então, eu digo, João, primeira vez não olhou. Então, a segunda vez, João, olha para mim, ok? E aí eu dou uma demanda apenas. Então, dá um beijo, dá um abraço, depende do que o João precisa. Temos que ter atenção a duas coisas quando estamos a usar ajuda física. A primeira é que isso pode ser agressivo à criança. Então, não pode ser muito com força, tem que ser gentil, tem que respeitar o limite de distanciamento da criança, porque se tu colocares uma coisa aqui ao lado, parecendo que não, é agressivo à criança. Então, a dimensão que nós sentimos quando algo está aqui, a essa posição bem próxima, é quase a mesma que uma criança sente quando nós estamos numa posição quase típica para nós. Então, precisas de rever o que o seu filho gosta, o que o seu filho precisa, porque isso vai ajudar no desenvolvimento dele. Então, primeira dica é utilizar materiais que ele gosta e colocar perto do rosto para que ele tenha um contato visual consigo, assim. Então, ele está a olhar para o que ele gosta, mas acaba por ter essa visão visual, que é o contato visual comigo. Segundo se não der certo essa atividade, é usar ajuda física de forma gentil. João não olhou e a segunda vez João olha para mim e o João olha. Eu tenho aí esse contato visual com o João. É importante, como eu disse, respeitar o distanciamento do João, seja se ele tem uma hipersensibilidade ao som, ao olhar e tudo mais, ou até mesmo ao tato, para que não seja agressivo e ele entra na zona de desregularização. Então, nós conhecemos o nosso filho como ninguém. Então, nós precisamos de ter qual das dicas vai ajudar mais. Nós podemos usar as duas e estimular. Uma coisa que é muito importante, temos atenção, nós não precisamos de contar quanto tempo o João vai olhar para mim. O importante é que ele tenha esse contato inicial. E depois vocês vão sentir que gradualmente o tempo que o João ou o seu filho vai olhar para você vai aumentando. Então, inicialmente nós não precisamos do tempo, nós precisamos que ele tenha um contato visual. E quando é que eu me percebo que o João ou o meu filho já tem um contato visual bom comigo? Quando das 10 vezes que eu o chamo, ele consegue responder 8 vezes. Então, diariamente eu vou chamando o meu filho, obviamente não de forma sequencial, né? Então, segunda, terça, quarta, até chegar no 10º dia. Eu vou apontando, ok? Em cada dia, qual dos dias ele respondeu. E nos dias que ele respondeu, quando eu faço a somativa, tem que bater 8 dias consecutivos dos 10 dias que eu chamei que ele respondeu. Aí eu consigo notar que o João já tem um contato visual estabelecido. Gostou da dica aí? Compartilha com mais que têm dificuldade em alcançar o contato visual dos seus filhos e curte e segue o perfil para mais dicas
do neurodesenvolvimento e nutrição infantil.